que é muito comum, é eu encontrar pessoas que se tornaram inimigas de si. Aliás, é uma grande armadilha do diabo. Ele convida a gente a pecar e a gente vai pecando, 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 pecando. Num primeiro momento a gente até acha alguma alegria naquilo, mas de repente, quando a gente menos imagina, nós ficamos inimigos de nós mesmos. Porque no fundo, minha gente, não é tanto o que o outro está achando de nós que nos incomoda, é o que a gente sabe a respeito de nós que nos incomoda. E às vezes o que a gente escuta o outro falando nos incomoda tanto. Por quê? Porque ele tem razão. Pode observar. Às vezes nós nos sentimos magoados demais, machucados demais, porque o outro disse isso de nós. E se a gente for honesto, nós vamos chegar à conclusão de que nós ficamos muito chateados com ele por ter falado aquilo, é porque aquilo que ele falou é verdade. Mas é uma verdade que a gente ainda não é capaz de enfrentar. Às vezes nós levamos tempo para ter coragem de dizer o nome do nosso pecado. Às vezes nós levamos uma vida inteira e a gente não tem coragem de pronunciar qual foi o nosso pecado, mas ele está aqui dentro. Eu convivo com ele, eu sei o mal que ele me causa. E o inimigo de Deus, ele é tão ardiloso, porque ele vai justamente cavando a minha autoestima. Ele vai levando a minha autoestima embora, porque quanto mais eu estou entregue ao mundo do pecado, menos é o amor que eu tenho por mim, menos é o respeito que eu tenho por mim. O pecado tem o poder de colocar uma inimizade, não entre você e os outros, essa vai ser somente depois. O pecado coloca uma inimizade entre você e você, porque não é o que o outro está falando, e não é o que o outro sabe que está te machucando, é o que você sabe de você mesmo, quando você deita a cabeça no seu travesseiro, e você sabe exatamente que você não tem sido o ser humano que você poderia ser. É a dor da infidelidade. Não precisa levantar a mão. Mas toda vez que, movidos pelas nossas fraquezas, nós traímos quem a gente ama, a gente não dorme mais do mesmo jeito. Traição tira o sono. Traição adoece. Porque não é o outro que está sabendo, é você que sabe que trai. Quando eu sei das minhas traições, não é o que o outro está dizendo, nem o que o outro está sentindo a meu respeito que vai me atingir. Volto a dizer, às vezes atinge, porque o que o outro está dizendo é verdadeiro dentro de nós, mas nós ainda não assumimos. O pecado, minha gente, ele causa uma inimizade entre você e você. Porque o diabo é assim. Ele vai arrancando de nós tudo o que temos de melhor. E daqui a pouco nós só temos que oferecer aos outros o que temos de pior. Porque o que temos de melhor foi sendo aos poucos colhido pelos inimigos, pelas situações pecaminosas. Sim, toda vez que o pecado se aloja dentro de mim, eu começo a perder o que eu tenho de melhor. Porque o pecado não me traz nada de bom. Nunca vi uma pessoa ficar feliz porque traiu. Nunca vi uma pessoa ficar feliz porque enganou. Nunca vi uma pessoa mentirosa ser feliz porque mentiu. O pecado gera morte dentro de nós, muita morte dentro de nós. E às vezes, como padre, o que eu encontro são pessoas infelizes, vivendo à base de remédio, chateadas, entristecidas, deprimidas. Por quê? Porque não estão felizes com o ser humano que está sendo. Por isso, minha gente, por isso é tão maravilhoso começar a Eucaristia assim, colocando a alma para curar, para que Deus cure. Só Deus pode acessar o que te envergonha.
Só Deus pode arrancar a raiz que o mal plantou. Só Deus pode arrancar do nosso coração os nossos vícios. O vício, eu costumo dizer, que é uma forma socializada de demonstrar que não temos mais respeito por nós. Quando eu sou vítima do álcool, quem aqui tem problema de álcool na família? Olha isso. Quando nós enfrentamos o álcool dentro da nossa casa, a primeira coisa que nós percebemos é isso: aquele que bebe está perdendo o respeito por si mesmo, está perdendo o amor por si. Quando nós bebemos e quando nós alimentamos o nosso vício, nós estamos demonstrando publicamente que perdemos o respeito por nós. Porque quando bebemos, perdemos a noção de realidade, fazemos o que não faríamos se estivéssemos sóbrios. O vício é um resultado da repetição de pecados. Por isso que às vezes nós ficamos viciados naquele pecado. Repete comigo para a gente não esquecer. O vício é uma repetição do pecado. Qual é seu vício? Não tem. Todos nós temos. Às vezes nós somos viciados na mentira. Às vezes nós somos viciados na traição. Às vezes nós somos viciados na injustiça, no desamor. Às vezes a gente é viciado na falta de educação. Grosseiro. Nos acostumamos a ser grosseiros. Mas essa é a festa que nos recorda que nós não precisamos ir embora como chegamos. O mesmo que aconteceu com todos aqueles que chegavam diante de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas por Ele, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E esse é o momento, minha gente. Aproxime-se deste altar, certo de que o Senhor pode arrancar este mal pela raiz, e que você vai ficar muito mais leve quando você se tornar o seu melhor amigo. Porque o perdão de Deus na nossa vida faz esse milagre. Eu fico meu melhor amigo. E quando a gente é o nosso melhor amigo, você vai pensar muito naquilo que você vai guardar dentro do seu coração. Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de assistir aquilo que você sabe que lhe fará mal. Quando você for o seu melhor amigo, você vai tomar um cuidado imenso para que a sua boca não seja um lugar de palavras tóxicas, mentirosas, falsas. Quando você se transformar no seu melhor amigo, que é justamente o processo de Jesus na vida dos seus. O que Jesus fez com Zaqueu foi justamente isso. Transformou a vida daquele homem e fez com que ele expulsasse tudo que nele ele reprovava. Zaqueu era um homem que tinha vergonha de si. Por isso estava escondido naquela árvore. Tinha vergonha da vida que havia vivido até aquele momento. A vergonha era tanta que ele não tinha coragem de se aproximar daqueles que estavam ali para encontrar Jesus, para falar com Ele, para ser abençoado por Ele. Ele estava acreditando na mentira que o diabo colocou dentro do coração dele através dos pecados, que é justamente: você não tem valor, os seus vizinhos são muito melhores que você. Sim, o inimigo adora colocar falsos julgamentos dentro de nós, falsas comparações injustas. Mas o olhar de Jesus, a amizade de Jesus para Zaqueu naquele momento, converteu o coração daquele homem. E ele, que era um inimigo de si, passou a ter um amor por si mesmo. E desceu daquela árvore de um jeito que nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais. Jesus ficou amigo dele e fez com que ele se tornasse o seu melhor amigo. Saiba disso. A hora que Jesus entrar definitivamente na sua vida, você será o seu melhor amigo.
aquele cigarro que você acende com tanta facilidade para levar aos lábios, você vai pensar: o que você me faz? Qual é o bem que você me traz? E porque você se ama e tem respeito pelo seu corpo, você terá a coragem de apagá-lo e jogá-lo fora. E aquele álcool que tantas vezes você bebe, quando você levantar o cálice e olhar para ele, quando você identificar que o vício está maior do que você vai dizer, olhando para aquele cálice que é a causa de destruição para você em tantas coisas: que bem você me faz, eu me amo. Quando você, movida pelo ciúme, voltar a procurar aquele que tanto lhe destruiu, aquela pessoa que tanto lhe fez mal, quando movida por suas carências, fruto dos seus pecados, as suas desordens emocionais, quando você sentir a tentação de mandar uma mensagem de texto para reiniciar aquele processo de destruição, você vai lembrar: ele não merece essa mensagem, porque eu mereço respeito, e eu só estarei com os que me respeitam. Eu só ficarei ao lado dos que conseguem enxergar em mim o mesmo que Jesus enxerga. Eu vou arrancar da minha vida todo e qualquer comportamento que me faça esquecer o valor que eu tenho. Você é precioso demais. Está esquecido por quê? Porque à medida em que nós vamos ficando viciados nos nossos pecados, nós vamos perdendo o amor próprio. A festa da misericórdia, minha gente, esses raios que estão direcionados para nós, nos recordam que nós precisamos viver o amor de Deus, que nos faz amigos de nós mesmos. Sim. E eu quero quarar a minha alma hoje. Eu não quero voltar para Taubaté daqui a pouco com os mesmos pecados que eu trouxe quando saí de lá. Eu quero reacender ainda hoje a certeza de que Deus me ama. Eu sou um território sagrado para o Senhor, e nada, nem ninguém vai me fazer esquecer isso. Diga comigo: eu sou um território sagrado. Eu sou um território sagrado do Senhor. Do Senhor. E nada, nem ninguém vai me fazer esquecer isso. Vai me fazer esquecer isso. Abraça quem está do lado agora e diga assim: que o Senhor te perdoe, que o Senhor te alcance, que o Senhor te purifique. Você que nos acompanha em casa, viva este momento de ato penitencial. Receba na sua alma agora, neste momento, o toque de Jesus misericordioso, arrancando do seu coração todas as consequências dos seus vícios. E faça diante de Jesus o compromisso de não retornar àquilo que lhe destrói. Coloque as nódoas na mão. Tudo isso que está no coração, coloque nas mãos. Porque para ser quarado, é preciso ser mostrado. Para que o sol da justiça, da misericórdia do Pai, alcance o que em nós precisa ser quarado, precisa ser mostrado. E é por isso que é bom a gente confessar os nossos pecados, porque quando você tem coragem de falar o nome do seu pecado, Deus começa a lhe curar ali naquela hora. E o mais interessante é que a psicologia confirma isso. A psicologia nos diz que toda vez que nós temos coragem de falar de um conflito, de um problema, nós já começamos a resolvê-lo. O que mais nos faz sofrer, minha gente, é aquilo que está trancado dentro de nós sem entendimento. Aquilo que você não entende dentro de você é que te faz sofrer tanto. Aquilo que te mata antes da hora é aquilo que você não sabe dar nome em você. É aquilo que lhe faz sofrer e você não sabe exatamente o que é. As dores, as lágrimas que você derrama, frutos daquilo que você ainda não sabe dizer. Então procure aprender a dizer, confesse,
Diga ao Senhor que tudo sabe de você. Não tenha medo de apresentar ao Senhor a sua verdade. Confesse o seu pecado, sem medo, porque diante deste Deus há misericórdia, há perdão, há reconciliação para todos nós. E vamos cantar com as nossas nódoas nas mãos, com aquilo que estava escondido no nosso coração, e a seu modo, do seu jeito, diga ao Senhor: perdoe-me, Senhor, e dê nome ao seu pecado diante de Deus. Peça a Ele o que é que você gostaria que hoje Ele derramasse a água do perdão, sobre qual realidade na sua vida hoje você gostaria que a divina água da misericórdia fosse derramada. Não perca a oportunidade que essa Eucaristia lhe dá, é única. Hoje, na festa da misericórdia, sob a força do Cristo ressuscitado, eu quero quarar as nódoas do meu coração e da minha história. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue venha a paz. Aqui estou, perdoa-me. Ergue o seu braço, clame.